Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. Nós estamos retornando nosso período de recesso e já vamos começar com tudo porque não temos tempo a perder, né? A gente já vem sendo prejudicado por esse distanciamento social, então temos que pelo menos aproveitar essa ferramenta aí que nós temos do YouTube para produzir o nosso conteúdo e darmos o nosso melhor estudando, nos esmerando dentro daquilo que vai ser proposto. Então a aula de hoje é de ciências e eu já peço que você pegue o seu livro. É importante que você acompanhe aquilo que eu vou falar pelo livro para que isso facilite a sua compreensão, que você também adquira a habilidade do estudo independente, certo? Essa ferramenta que nós estamos usando futuramente ela vai ser um grande auxílio, principalmente quando vocês estiverem em período de Enem, de estudos mais aprofundados, para conquistarem aquilo que vocês tanto almejam. Então, a aula de ciências, a página é a página 86 e nós vamos começar a introduzir um conteúdo novo falando sobre o funcionamento do corpo humano. Eu vou ler aqui uma historinha para vocês, bem pequenininha, e vou tratar aqui de alguns pontos iniciais. Por que eu vou fazer dessa forma? O conteúdo dessa unidade, ele se direciona principalmente à questão da alimentação e das funções do corpo, né? Dentro de cada sistema, cada órgão, o que cada órgão faz. E ele não se desenvolve dentro de outras ramificações. Então a aula de hoje, introdutória, eu vou fazer um balanço geral baseado nessa historinha que eu vou fazer a leitura agora. Então a historinha é: Os cuidados com Nina. Gabriel quer ter um cãozinho de estimação. Veja o que a mãe dele lhe disse. Você pode ter um cãozinho de estimação desde que não se esqueça de dar a ele comida e água todos os dias, passear, brincar com ele, ajudar na limpeza do cocô e do xixi do cãozinho. E aí, você acha que o Gabriel ele ainda vai querer ter esse cãozinho ou ele vai querer fugir aí da responsabilidade? Essa historinha ela serve de exemplo para o nosso dia a dia. É claro que nossas atividades diárias são diferentes de um animal, mas muitas se assemelham. Por exemplo, a primeira responsabilidade que a mãe dele incumbe, o Gabriel, é em relação à alimentação. E isso também é uma responsabilidade pessoal nossa. É claro que como criança, são os pais de vocês que fornecem o alimento que vocês vão consumir diariamente. Mas é interessante ter em mente que a nossa alimentação ela deve ser balanceada, ela deve ser equilibrada. E nós vamos ver isso ao longo das próximas aulas. E o que é uma alimentação balanceada, equilibrada? É uma alimentação que contenha todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do nosso corpo. Tenha em mente que o nosso corpo ele é como uma máquina. E como uma máquina, ele precisa de manutenção. Mas veja que nosso corpo não é uma máquina e ele necessita, por exemplo, equilibrar o crescimento do nosso cabelo para que ele cresça saudável e forte, não caia, que as nossas unhas elas possam ser fortes e resistentes para que não fiquem quebradiças, a nossa pele não fique ressecada. Tudo isso é proveniente de uma boa alimentação. E isso, é claro, necessita que haja um equilíbrio, certo? A segunda orientação que a mãe do Gabriel faz é em relação à atividade física, quando ela fala para ele passear e brincar com o cachorrinho. Nós, seres humanos, precisamos de atividades físicas diárias, caminhar, fazer exercícios orientados por especialistas, jogar bola. Essas atividades físicas fazem com que o nosso corpo ele se mantenha ativo e forte. A nossa musculatura ela cresce forte, os nossos ossos permanecem fortes. E fora que a atividade física ela proporciona prazer, ativando alguns hormônios que nós vamos falar também. Inclusive, nas próximas aulas, vocês vão entender o que é o hormônio, que substância é essa, ou quais substâncias são essas.
O terceiro ponto que a mãe do Gabriel fala é sobre a higiene, quando ela fala do cocô e do xixi do cãozinho. A nossa higiene, ela não se restringe apenas a isso, né? No nosso conteúdo aqui, a gente não vai adentrar tanto nessa temática, mas é interessante observar que nós precisamos ter uma higiene muito cuidadosa. Antigamente, há muitos séculos atrás, os humanos eles não tinham o hábito de tomar banho diariamente. Inclusive, vamos fazer aqui uma triste observação, alguns países, algumas pessoas ainda não têm esse hábito diário de tomar banho, diferentemente de nós que tomamos banho todos os dias, até mais de um banho, né? Toma um banho para ir para a escola, à noite quem vai para uma igreja ou um shopping toma outro banho, geralmente quando chega em casa outro banho. Então nós tomamos vários banhos. Em tese, temos um cuidado melhor com a nossa higiene. Mas aí nós também temos a nossa questão da higiene, além do corpo, a nossa higiene bucal, né? Precisando fazer a escovação, precisamos ter higiene com as unhas, porque as unhas são locais de entrada de muitos germes, né? Então, a higiene aqui, tratada do cãozinho, também se aplica a nós, sendo que nós necessitamos de muito mais higiene do que os próprios animais. Um outro ponto que eu acrescentei, que não tem aqui, mas que é um cuidado que nós seres humanos precisamos ter, é com a educação, né? E por que não tratar desse tema aqui na nossa aula de hoje, visto que ela é de cunho educativo? A educação, portanto, ela é a ferramenta para o sucesso e o desenvolvimento do ser humano. Nós vamos ver lá na aula de história, se não me falha a memória, falando sobre a questão da linguagem. Ainda vou produzir esse vídeo daqui a pouco. E a linguagem é o que permitiu a comunicação do ser humano uns com os outros e permitiu com que fosse passado ou transmitido o conhecimento. Aqui se tratando da educação. Então, veja que nós tratamos aqui, sobre a alimentação, sobre a atividade física, sobre a higiene e sobre a educação. Todos esses pontos são essenciais para que o ser humano ele cresça de forma plena, para que ele se desenvolva continuamente e que ele, claro, alcance uma qualidade de vida, visto que o objetivo maior do ser humano deve ser esse, qualidade de vida, tá certo? Para a atividade de hoje, nós só teremos 3 perguntinhas, porque eu não quero entrar hoje ainda na alimentação, eu quero só fazer essa introduçãozinha com vocês. Então essas 3 perguntinhas estão na página 87. É uma conversinha, vocês vão copiar as perguntinhas no caderno e responder. Só são 3, as respostas são pessoais, então dá para você fazer sozinho, sem a ajuda da sua mãe ou do seu pai, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula aí. Tchau, tchau.